E aí, pessoal? Oi, oi, gente! Você sabia que para a gente ter o Espírito Santo, Jesus Cristo precisou se sacrificar? Pois é, foi através do sacrifício dele que a gente recebeu o nosso presente. Vem escutar mais um pouquinho com a gente. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal? Terça-feira. Como é que vocês estão aí? Como é que foi a sua segunda? Foi legal? Foi abençoada? Uma semana aí, igual eu falei, né? Dedicada a Nossa Senhora, Isso aí. momento de oração, intimidade com ela. E concomitantemente com isso, a gente vê aí os caminhos que a nossa igreja traça para a grande festa de Pentecostes, né? Assim como começou a nossa liturgia de ontem. Toma Espírito Santo. Lá vem uma surra de Espírito Santo agora. É isso mesmo. Pois é, gente, e hoje o Evangelho traz uma curiosidade, mas uma curiosidade boa, tá? Que se não fosse por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós não teríamos o nosso maior defensor, né? Então, amor, qual é o Evangelho de hoje? Então, hoje a gente está lá no Evangelho de João, novamente, agora é o capítulo 16, o versículo é do 5 ao 11, onde a gente bota o destaque no versículo 8, que vai dizer o seguinte pra gente: E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Então, olha só, três coisinhas básicas, né, que quando ele vier vai consistir nisso. Então, olha só, vamos começar lá do início, lá quando eu falei, quando Jesus Cristo se sacrificou, e detalhe, antes disso ainda, ele sabia que ia se sacrificar, né? Os discípulos questionavam ele quando ele falou assim, que ia ter que ir, né? Ter que sair, vou ter que partir, né? E aí os discípulos ficaram tristes e ele falou assim, pô, galera, não fica triste não, porque olha só, eu tenho que ir mesmo, tá? Isso vai ser muito bom para vocês, né? Vocês vão ter aí um presentão quando eu chegar lá em cima. Somente quando eu voltar para o meu pai, eu vou poder mandar para vocês o defensor. O defensor, exatamente. E esse defensor é que vai trazer para a gente os dons, né, do Espírito Santo. Isso. Só que para que a gente se abra à graça dos dons do Espírito Santo, a gente precisa entender o que é que o Espírito Santo vem fazer com nós, vem moldar em nós, vem lapidar, né? Para que a gente possa realmente colher esses frutos tão maravilhosos que o Espírito Santo nos dá. E uma das primeiras coisas que Jesus, né, nessa intimidade que fala com seus discípulos, que está indo embora e que mandará o defensor, né? A gente sabe que toda partida é dolorosa, como o Gustavo falou, né? A gente fica assim, mas quando a gente vai ver de novo, mas quando a gente vai ter contato novamente, é aquela coisa que a humanidade dos discípulos não deixavam ver a magnitude, né, da misericórdia de Deus para conosco e dessas alianças que Deus teria com a gente. E aí nessa partida ele manda o Espírito Santo, né, que vai mostrar pra gente. Hoje o Evangelho pontua três coisas. Primeiro, ele vos falará sobre o pecado, a justiça e o julgamento. Para que a gente receba, igual eu falei, esses dons maravilhosos do Espírito, a gente precisa entender por que é que ele vai iluminar nosso pensamento, as nossas ideias, a nossa vida cristã do que seja o pecado, né? Esse pecado é aquele pecado de não acreditar na palavra de Deus, não estar em comunhão com Deus, não segui-lo, não acreditar que de fato Jesus manda o seu defensor, né? Então, não acreditando, não tendo essa intimidade com Deus, não tendo essa intimidade com Cristo, a gente não consegue sentir esse vento impetuoso que Jesus quer mandar pra gente, para lapidar, né? E aí, eu trago de volta um testemunho, na minha experiência própria. Isso que a Dalita falou muito importante. Porque se você está em pecado de não crer em Cristo, de não crer em Deus, realmente o Espírito Santo não vai vir. Só que, aí vem a virada de chave. Eu sempre acreditei em Cristo, sempre acreditei em Deus. Eu só não acreditava na igreja. Porém, isso também é um empecilho para o Espírito Santo vir até você. Só que aí, como o Espírito Santo vem ou no amor ou na dor.
E quando eu senti a maior dor, foi quando eu abri o meu coração para o Espírito Santo e aí ele veio. Entendeu? Aí ele veio, me abençoou, me iluminou, me defendeu, me julgou e foi justo. E hoje a gente colhe os benefícios de eu ter aberto meu coração para o Espírito Santo. Né? Exatamente. Quando Gustavo fala de que ele não gostava da igreja, de que ele não comungava das diretrizes, né, implementadas e feitas pela nossa igreja, é exatamente esse pecado. É esse pecado de não acreditar na palavra, porque somente a gente tendo essa comunhão com a palavra. E onde a gente acha essa comunhão? Ou você se abre de verdade em querer conhecer a palavra de Deus, e onde é mais fácil buscá-la? Na comunidade. Isso na aí. comunidade, sendo igreja, colocando Deus nas obras, né, que a igreja faz, pratica com o próximo. Então, se a gente não tem essa unidade com a palavra, que dá vida para nós, a gente tá onde? Tá no pecado. Isso. Né? Só que Jesus, ele manda o defensor para ensinar todas essas diretrizes, o pecado, o julgamento e a justiça. Né? O julgamento é o que nós humanos fazemos com o nosso próximo. É esse julgar, é a gente olhar para o próximo achando, não vendo nele um filho de Deus. Mas porque nós julgamos erroneamente de forma mundana. A gente não julga com os olhos do Espírito Santo, a gente julga com os olhos do mundo. E aí é que está o problema. E nesse evangelho, ele vem falar exatamente no versículo, quer ver? Eu vou até ler aqui para vocês. Mas se eu for, eu vou mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditam em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me verei. E o julgamento porque o chefe desse mundo já está condenado. Isso aí. Então o julgamento é exatamente esse olhar mundano que nós fazemos distinção do nosso próximo, de não ser um filho de Deus e de julgá-lo. Porque quem tem autoridade para julgar é somente Deus. Ponto. Né? Ponto. Como diz um amigo meu, ponto fato. Agora, vamos bola para frente. Então, gente, olha só. Nós temos vários irmãos, cristãos e não cristãos, tá? Que estão no pecado por não acreditar em Deus, por não acreditar em Cristo. Pior até, eu vou dizer até o seguinte, eu vou até me atrever a dizer que quem é cristão e não crê na palavra, esse é pior ainda do que de quem não é cristão. Porque se ele é cristão batizado e fala que não crê, esse para mim está em pecado absurdo. Então ele precisa realmente que o Espírito Santo venha nele e fale, meu amigo, qual é a tua? Entendeu? Agora nós temos vários irmãos que não são cristãos, mas que também são filhos de Deus, tá? Eles só não foram batizados na nossa religião, mas eles são filhos de Deus, porque todos os seres humanos são filhos de Deus. E para eles a gente precisa rezar para que o Espírito Santo venha. E eu não vou querer que converta eles, não. Eles têm a crença deles. Eles buscam o Deus, que Deus é único. O Deus é um só. A gente tem que parar de tentar dividir Deus. Deus é um só, tanto para ele como para nós. Eles dão um outro nome, mas é o mesmo Deus. Então a gente tem que entender que a gente tem que pedir para o Espírito Santo abrir os olhos deles para vir, para tirá-los do pecado, para julgá-los, para julgá-los e fazer justiça, tá? E isso só o Espírito Santo consegue fazer. Abrir os olhos dele para que eles não tenham essas atitudes, né? De pecado, de julgamento, para que a gente encontre apenas no Espírito Santo a verdadeira justiça. Porque a justiça vem de Deus. Nós temos que fazer justiça aos olhos de Deus conforme nós somos cristãos. Não é verdade? Justiça, porque o julgamento só cabe ao Senhor. Né? E a justiça, ele fala, eu vou para o Pai. Isso é justo, porque foi assim que Deus enviou Jesus. Ele falou, você vai, mas você vai voltar. Então, assim, Deus foi o tempo inteiro justo com ele. E para que o Espírito Santo viesse, essa justiça teve que ser feita com a ida de Jesus. Então, gente, olha só. A partir de agora, a gente vai pedir para que o Espírito Santo, né, desça nesses nossos irmãos
para que a justiça seja feita. Então, todo dia agora, outro dever de casa, né? Ontem eu dei um dever de casa pra gente, para todo mundo, quando acordar, perguntar para o Espírito Santo o que ele vai fazer e invocar o Espírito Santo, não é isso? Agora a gente vai pedir para o Espírito Santo ir até os nossos irmãos e os abençoá-lo. Beleza? Vamos fazer isso? É isso aí. A gente precisa, para que a gente entre nessa intimidade, nessa data tão linda que está chegando, para que a gente se infunda dos dons do Espírito, a gente abrir o nosso discernimento para essas 3 coisas. Não estar em pecado, não julgar e fazer justiça, né? Como é difícil, não é verdade? A gente ser humano, mas a gente precisa pedir para quem? Para o nosso defensor. É o nosso defensor que vai aparar essas arestas para que a gente consiga receber esse conforto que Deus quer para nós através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é esse movimento de Deus, esse movimento de Jesus na nossa vida, na vida de todos os cristãos. E quem não conhece, precisa conhecer, né? E só a gente que já teve essa experiência, que sabe que não anda no pecado, porque a gente conhece Jesus como nosso verdadeiro Salvador e Redentor, podemos levar o Espírito Santo às outras pessoas. Exatamente. Então, você hoje que crê em Deus, que crê em Cristo, você é um caminho para poder trazer essa luz para eles. Você é instrumento. Você é canal da graça na vida do outro. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Você é canal, você é instrumento. Tá? O Espírito Santo precisa que você... te usar. Exatamente. Chegue até as pessoas que estão precisando dele. Tá bom? Então, e como é que você faz isso? Oração. Oração é a sua principal arma, a sua principal ferramenta para poder apertar os parafusos desse nosso irmão, sabe? Tá lá tudo frouxo, bagunçado, né? Para ver se entra no caminho. Então vamos fazer muitas orações para eles. E eu tenho certeza que vai dar certo. Isso é infalível. Fiquem tranquilos. É isso aí. Rezem por nós também. A gente precisa ir muito. De muita oração para a gente não vacilar e continuar aqui firme e forte nesse projeto que é inspirado pelo Espírito Santo. Exatamente. Foi o Espírito Santo que pediu para a gente fazer isso. Foi inspiração do Espírito. E assim, essa oração que a gente precisa de vocês é justamente para que as outras pessoas sejam abençoadas com os dons do Espírito, com a salvação, com a vida eterna. Tá bom, gente? Beleza, pessoal. Beijão para vocês. Quarta-feira a gente tá junto de novo. E estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia!